Então tá. Pessoal, bom dia. Bom dia. Então, hoje a gente vai ver a aula sobre força de atrito estático e cinético, né? E a gente vai ver algumas recapitulações também, eu vou ver com vocês, né? A questão da primeira lei de Newton, segunda lei de Newton, né? E outras coisitas mais aqui. Eu já passei aqui no quadro mais ou menos, né? Me antevi aqui algumas coisas para a gente poder entender o que é a força de atrito, né? Como é que é essa relação de força de atrito com as superfícies, né? Com as situações do nosso dia a dia, do nosso cotidiano. E aí eu vou explicar para vocês assim uma introdução, né? De como é que como é que a humanidade lidou com essa questão de força de atrito. Então, desde lá dos tempos de Galileu, né? Do tempo de Sócrates, né? Eles estudavam a questão da força de atrito, né? E veio tudo isso através do estudo do Ambar. Naquela época, né, eles começaram a estudar o Ambar em cima da questão do eletromagnetismo. Né? E eles viram que se ocorresse um atrito entre o Ambar e uma palha, por exemplo, né, ocorria o eletromagnetismo. E eles tentaram achar uma vinculação com o atrito, né? E aí de lá para cá eles começaram a estudar mais o atrito. Depois Newton também estudou, tem a ver com o atrito. A gente não vai entrar nas leis de Newton, né? A gente vai entrar nessa questão da força de atrito, né? E... Só um minuto. Pausando. Tá. Quer iniciar? Não, deixa assim. Tá, voltando então à questão da força de atrito, né? Então, desde lá do tempo lá de Galileu, né? Eles estavam estudando a questão da força de atrito. E aí depois houve um estudo maior dos tempos para cá, né? Com relação a essa questão da força de atrito estático e cinético, né? Mas o que vem a ser o atrito estático e cinético, né? Bom, antes de a gente entrar propriamente dito, no nosso cotidiano, né? A gente pode ver que a gente usa praticamente quase todo dia, né? A gente não vê, né? Mas João, Gisele, Joyce, se não fosse o atrito, possivelmente vocês estariam no chão essa hora, né? O atrito estático, né? E o que vocês entendem por estático? Estático é parado, né? Parado, né? Então essa relação, ela veio ao longo do tempo sendo estudada, né? E as empresas, um exemplo, Fórmula 1, né? Eles fizeram um estudo, né? Dos anos 70 até os meados dos anos 90 ali, né? Com relação a como é que eles podiam diminuir esse atrito entre o pneu, né? Que é aderente, né? E o asfalto, que é áspero, né? Para fazer com que acontecesse o quê? Que quase o pneu eles deslizassem em cima do asfalto, tivesse menos atrito, para quê? Para fazer com que ganhasse mais velocidade, né? Então sempre ocorreu um estudo, né, através disso aí, né, ao longo desse tempo aí, né? E aí a gente começaram a fazer estudos e tal. A questão da mecânica também, né? Uma questão muito importante. Os engenheiros mecânicos aí, os projetistas mecânicos tiveram grande dificuldade ao longo do tempo com relação à projeção de peças, né? Por quê? Porque havia um atrito entre as peças, né? E esse atrito fazia com que a peça perdia força, né? E viesse a dar problemas de engrenagem. Então, tudo tem a ver com atrito, né? Mas o que é o atrito entre si, né? O que é o atrito? Depois eu vou desenhar aqui, né? A gente pode fazer assim, entre as superfícies, né? Há uma rugosidade, né? Entre duas superfícies, né? Então, aquilo ali, quando tu empurra um bloquinho ou uma cadeira, né? As duas superfícies elas se atritam e elas se encaixam, né? Isso tem um fator, né? Um coeficiente que a gente vai ver depois, né? Então, mais ou menos é isso aqui, ó. Vem aqui no cantinho, aqui o quadro está ocupado. Pegar aqui, vermelho, né? Aqui, ó. Essa junção aqui entre as superfícies
gera isso aqui, ó, né? Esse atrito aqui, ó, né? Que é a junção entre duas superfícies. Então, isso aí, por exemplo, né? Nós estamos estudando dinâmica, né? Então nós vamos estudar a força de atrito estático, né? Como o João falou, estático tem a ver com parado, né? Então, um exemplo, tá? Um exemplo bem claro. Se eu pegar essa cadeira aqui, tá? E puxar ela vai gerar um atrito, certo? Mas até eu pegar ela e fazer uma força nela, ela vai estar parada, certo? Ela vai estar parada, né? Eu tenho que fazer uma força X para que ela saia da inércia dela, né? Da força estática máxima que a gente vai usar. Nós estamos usando aqui a força estática máxima, depois a gente vai ver, para que ela depois passe a ter movimento. Aí a gente vai vir e vai entrar na força de atrito cinético, certo? Mas a força de atrito estático, né? Então eu botei aqui, o atrito estático, né, é quando não existe movimento. Parado, certo? Quando nós estamos parados. Então vamos supor aqui, nós temos o nosso bloquinho, né? E aí a gente volta lá para a primeira lei de Newton. Quais as forças que atuam sobre um bloco, um equipamento parado? Vocês lembram? Eu coloquei aqui, vamos ver. Peso. A força normal, que eu vou ter que fazer, que eu vou ter que imprimir, né? A força normal, a força peso e a força de atrito. Certo? Tá, ok. Bom, se eu disse que o bloco está parado, né, a gente tem que fazer uma relação aqui entre a força que eu vou imprimir no bloco, né, e a força de atrito. Peso e normal eles se anulam, por enquanto, certo? Então a força de atrito, ela é o quê? Ela é contrária ao meu deslizamento, né? Se eu tô com essa cadeira aqui, eu vou puxar ela, né? Ela tem um peso. E até ela sair da inércia, né, eu tenho uma força de atrito estático, que é uma força parada, certo? Entendeu? Conseguiu entender? Conseguiu entender? Joyce entendeu? Leide entendeu? Então, a gente está estudando atrito estático por enquanto, não vamos partir para o cinético, tá? Então, ele depende do movimento entre as superfícies, sabe? Então, até ele não sair da inércia, há esse atrito, essa rugosidade entre eles, né? Então tá, eu tenho uma força que eu vou empurrar, eu tenho uma força de atrito, que é uma força contrária ao meu movimento. Isso é importante vocês entenderem. Sempre que eu for empurrar alguma coisa, eu estou empurrando alguma coisa, eu vou botar aqui 1 Newton de força, certo? E ele não vai sair do lugar, porque tem uma força de atrito contrária, certo? Eu vou botar aqui 2 Newton de força, ó, presta atenção. Vou botar 2 Newton de força. E ele não está saindo do lugar. Eu vou botar 5 Newton e ele não saiu. Vou botar 8 Newton, ele não saiu. Eu vou botar 10 Newton, ele não saiu do lugar. Poxa, não saiu do lugar com 10 Newton. Eu vou botar 10,5 Newtons. E ele saiu do lugar. Qual é que foi a minha força aqui? Entendeu? A minha força, eu tive... Essa força que eu fiz aqui é a minha força de atrito. No momento que eu tirei ele do lugar, eu já passo da força de atrito para a força cinética, né? Mas aí eu faço uma pergunta para vocês. Olha só. E aí é uma condição, ó. Por um objeto em movimento, né? Quer dizer, desculpa, aqui não é movimento. Por um objeto parado, tá? Por um objeto parado, que é o nosso caso. Para um objeto parado, a força de atrito é igual a força normal, né, que eu estou colocando ali, é igual à força de atrito. E a força peso é igual à normal. Isso quer dizer o quê? Pergunta. Vocês prestaram atenção nesse esquema que eu fiz aqui? Se eu imprimir uma força de 1 Newton aqui, a força de 1 Newton, tá? Estou imprimindo uma força de 1 Newton, certo? Qual é que vai ser a minha força de atrito? Pergunta. Hã? Vamos lá, quem dá mais? 10 Newtons? Mariane? Não sei. Joyce? 10 Newtons? 5? João? Pela forma André? que eu
sei, mas é normal. 1 Newton. Hã? 1 Newton. 1 Newton. Óbvio. Se eu estou dizendo aqui, ó, olha só, por um objeto parado, né, eu não consegui mexer com ele. Olha só, eu fiz uma força aqui e não consegui mexer com ele. 1 Newton, 2 Newton, 3 Newton e quantidade de Newton. Cheguei a meus 10, meus 10, não mexi. Meus 10,1 ele mexeu. Opa, então até os meus 10, ó, se eu botei 10 aqui, a minha força de atrito, se ela é uma força contrária, então ela é igual à minha força que eu estou imprimindo, certo? Certo. Positivo? Entendeu? Então, aqui ó, o atrito é contrário à tendência de movimento entre as superfícies, né? Olha só um exemplo aqui. Se eu pegar esse apagador aqui e atirar ele aqui, né, ó, ele vai e uma hora ele para, certo? Isso aqui é um atrito entre as superfícies. Essa madeira aqui ela tem um coeficiente, né, de atrito, né? Aí eu botei aqui a fórmulazinha aqui, ó. Para a gente achar essa força de atrito máxima, né, é igual ao meu μ, tá, que é um coeficiente, tá, que todos os materiais possuem, certo? A lã possui, o vidro possui, a madeira possui, sabe? E a minha força o quê? Normal. Normal, né? Ah, é importante a gente saber que isso aqui é muito importante, a minha força normal. Ó, vocês querem ver um exemplo? Na época de quartel, a gente estava em Rosário, eu acho. Dá um exemplo assim, bem prático. Assim. E a gente atolou a gente chamava de um jipe chamado pata-choca. Que é aqueles jipes que os enfermeiros usam, né? E aí a galera ali, né, atolou o jipe meio que envergou assim, um ângulo assim, e atolou no barro. Como é que nós vamos tirar esse cara daí? E puxa, e velocidade, aceleração e nada, bota a madeira e nada. O que a gente fez? Foi uns 10 caras pra cima do jipe. É um jipe, né? Mas ela tem uma extensão atrás que tu consegue botar pessoas ali, sabe? É aquelas de... Carroceria. Aí chamam de pata-choque, que a gente levava um monte de gente ali, né? E aí nós entramos ali, começamos a forçar e o jipe entrou e a força de atrito do jipe aumentou. Por quê? Porque a gente aumentou a força normal, né? Olha só, a força de atrito máxima, quer dizer, olha só, presta bem atenção, voltando um pouquinho. Se eu aplicar uma força aqui, né, na mesa, na cadeira, ele vai ter uma força máxima, né? Eu vou até um limite, depois daquele limite ali ele passa de ser atrito estático para ser atrito cinético, né? Então, por enquanto a gente está estudando atrito estático, certo? Bom, se tu for ver, olha só, a força de atrito máximo, o máximo que eu tenho que imprimir de força, né? Ele é diretamente proporcional ao meu coeficiente, né, que depende do material, e a minha força normal. Então quer dizer, se eu aumentar a minha força normal, o que acontece? O que acontece? Vamos, gente. O produto de um para outro, se eu aumentar a minha força normal, aumenta o meu atrito. Consequentemente, o jipe saiu do lugar, certo? Eu aumentei minha força normal, né? Aqui, ó. A força normal e a força peso, elas não têm que se equipararem, elas se anulam, né? Então, se eu aumentei minha força normal, minha força peso vai aumentar. Devido à massa, o que é a força peso? Massa vezes a gravidade. Exatamente. Eu aumentei a minha força peso, ali deu... Normal. Aumentei meu atrito e saiu o jipe. Entenderam? O que é a força de atrito? Estático, né? Bom, eu tenho um atrito máximo, que é essa força de atrito máximo, com relação à parte estática, que eu dei um exemplo aqui que seria até 10 newtons, né? Bom, a gente tem que pensar assim. 1 newton não se mexeu, 2 newton não se mexeu, 8 newton não se mexeu, 10 newton não se mexeu. Se eu der um 10 newton,01 e ele se mexeu no lugar, que nem eu fiz aqui, né, ou aqui, né? O que acontece? Ele sai do atrito estático e vai para o cinético. Ele adquire
velocidade, ó, tô puxando ele aqui, ó, né? Tô puxando ele aqui, ó, né? O meu corpo. A minha barrinha aqui. Se ela chegar a 10,1, ela sai do atrito cinético, do estático, e passa a ter o quê? Um movimento, uma aceleração, né? Aí eu chamo, esse atrito é o atrito contrário, que é o atrito cinético, ele vai se movimentar. A gente usa a mesma base de fórmula, né? Força de atrito cinético, né? Ou atrito dinâmico, a gente pode chamar assim também, né? É o μc, né? A gente chama, vezes a normal também. Vocês conseguiram entender mais ou menos? Né? Então é mais ou menos isso aí. Uma questão assim bem importante que... Vocês querem copiar? Sim, por Tá, favor. eu vou copiar, eu vou pegar aqui um negócio aqui para explicar para vocês. Uma situação bem legal que eu participei uma vez. Antes de eu vir para o mundo docente, eu trabalhava na Petrobras. Comecei a trabalhar na Petrobras, eu acho que em 96, 97, por aí. Participei de alguns projetos lá na Petrobras. Eu vou pagar essa primeira parte aqui. Tá? Uma situação bem do cotidiano nosso. A Petrobras, ela, em 98, 99 mais ou menos, ela começou a comprar petróleo estrangeiro, né? E isso aí foi um marco, assim, estamos começando a importar petróleo e tal. Só que o que aconteceu, né? Os projetistas e os técnicos, eles não se deram de conta de uma coisa, que as nossas refinarias aqui, nem as nossas tubovias estavam preparadas para comportar esse petróleo. Por quê? Devido à viscosidade, entendeu? E a densidade dele. Ele era como se fosse um pinche. Passava a mão assim, ele era como se fosse um pinche. O que acontecia? Olha só. Tinha uma tubulação, né? Lá. Essa tubulação lá sai lá de Tramandaí e vem aqui para Canoas, né? Tramandaí, Canoas, que deve ter o quê? 140 quilômetros mais ou menos. E no meio dela nós tínhamos instrumentos que a gente media, né? Uns transmissores de pressão, uns transmissores de vazão na linha, né? O que acontecia? Quando o pessoal chegava lá e tocava esse material, como ele tinha uma densidade muito grande, sabe, maior que 1, ele fazia assim na tubulação, ó. As moléculas do hidrocarboneto faziam assim na tubulação. Sendo que o ideal é fazer isso aqui, ó. As moléculas têm que vir desse jeito, então elas faziam isso aqui, umas vinham para cá, umas iam as do meio, elas vinham em maior velocidade e as das pontas aqui tinham menor velocidade. O que acontecia em cima disso? Tem a ver com atrito estático. O que acontecia em cima disso? Acumulava no... Eles começaram a estudar e a gente percebeu, né, que eu era terceiro, né, eu não era funcionário, eu era terceiro, mas a gente fazia projetos para eles e relações com relação ao atrito. A gente percebeu que a parede da tubulação estava começando a se desgastar, gerando mais rugosidade internamente, devido ao tempo, né, e ao material. Tá? E outra coisa, as moléculas aqui, elas começavam a ter muito atrito, porque quando elas chegavam nessas medições desse instrumento aqui, elas se debatiam, né, devido à questão do atrito das paredes aqui, né? Então elas chegavam aqui, batiam aqui, chegavam nos instrumentos, elas criavam um vórtice. Elas piravam, ficavam loucas. E o que acontecia? A gente não conseguia medir. Dava erro de medição às vezes. Ah, mas é o instrumento? É calibração? Não.
A gente estudou, o pessoal estudou, houve vários estudos e viram que era devido ao atrito das moléculas, né, do hidrocarboneto com relação às paredes da tubulação. Eu levava X tempo para sair lá de Tramandaí para Canoas e ao longo de 1974 a 1998, esse tempo começou a diminuir. Começou a diminuir. Mas por que isso? Aí, depois do estudo, eles viram que era o atrito. Mas como é que a gente resolve esse problema agora? Como é que vamos resolver esse problema agora? Eles criaram uma solução. A gente criou uma solução. Aí eu participei desse projeto, né? Houve muitos estudos. A gente colocava lá em Tramandaí, na bomba, um inibidor de corrosão e atrito, e ele formava uma película aqui na parede, aqui, fazendo com que não houvesse atrito. E aí a molécula batia e ia reto. E aí, o que acontecia? A gente, claro, que não foi 100%, né? Vou botar aqui para não foi 100%, mas esse ângulo aqui, ó, que era assim, mais ou menos, passou a ser assim, ó. Bem menor. E aí aumentou-se o tempo e aumentou-se várias situações. Né? Então, voltando à nossa aula, né? Só dei um exemplo aqui, né? Voltando à nossa aula, né? A força de atrito cinético, né? Então, se eu tenho uma cadeira, se eu tenho uma mesa, né? E aí eu puxei ela aqui, eu estou puxando ela aqui, né? Ou estou empurrando, vou empurrar. A minha força de atrito estático é ao contrário, certo? 1 Newton, 2 Newton não mexeu, 3 Newton não mexeu, 9 Newton não mexeu, 10 Newton mexeu, 10,1 Newton mexeu. O que acontece? Eu passo do atrito estático para o cinético. Né? E aí depende do meu coeficiente e da minha força normal. Certo? Conseguiram entender mais ou menos assim a questão, né? É bom a gente ressaltar que para que duas situações, né? Sempre bom o atrito, né? Estão conseguindo enxergar? Então, ele tem aqui o atrito estático e o meu cinético, certo? O meu atrito estático é quando não há movimento. Não há movimento. E o meu atrito cinético é quando eu saio, né, da inércia dele, né? Puxei a cadeira, aqui está 1 Newton, né? Se eu botar 1,0102, estou puxando a cadeira, já tenho o quê? E movimento. E, consequentemente, aceleração. Né? Então, atrito cinético é quando há movimento. Certo? Conseguiram entender mais ou menos a diferença entre atrito estático e cinético? Né? Vou passar aqui nos slides aqui, ó. Dá para ter mais ou menos uma noção, né? Entre o estático ali, né? Que ele cria aquelas irregularidades. Eu vou botar a sombra aqui, ó. Ali, ó. A irregularidade que é criada ali, ó, entre duas superfícies. Tá conseguindo enxergar aí, Leite? Ó. Né? E aqui as forças atuando, ó. A força normal, a força peso, a minha força de atrito, que é o quê? Que é sempre contrária, né? A minha força que eu imprimo em qualquer material, né? Então aqui dá mais ou menos uma situação. Aqui tem um exemplo de força de atrito estático, né? O cara está empurrando, ele vai... É que aqui não dá para ver, ó, mas aqui ele já tirou um pouco o carrinho de lugar aqui, ó. Ele está fazendo uma força incrível aqui, ó. Ó, aqui a força que ele está fazendo, ó, e lá embaixo a força de atrito estático, ó, tá vendo? Ó? É o contrário, certo? Eu sempre tive essa impressão quando eu vou empurrar alguma coisa assim, eu faço força, depois eu começo a andar, parece que fica mais leve. Exatamente. Que já está saindo. Por quê? Porque assim, ó,
Depois eu vou explicar ali. Quando tu faz uma força, tu tira o objeto do lugar, né? Existe um gráfico para isso. Tu tira o objeto do lugar, ele sai do estático e passa do cinético, né? Se tu botar 10,1 e ele sair do lugar, consequentemente ele vai atingir uma velocidade e ela é constante. De 10 ela vai baixar para 7, que é essa condição aqui, João, ó. Claro que aqui é um exemplo, né? Tu não vai fazer muita força, mas isso aqui, ó. No momento que tu tirou ela do... Ó, eu tenho que fazer uma força aqui para tirar, né? No momento que tu tirou ela da comodidade dela, né? Da inércia, né? Da estática dela e passou para a força cinética, olha aqui, ó. Ela vem aqui, ela fica até melhor de puxar, né? Por quê? Sim, fica mais fácil, né? Exatamente. Tu tem como calcular isso aqui? Tem. Né? Força de atrito cinético é o coeficiente dele, né? Que para cada material tem um tipo de coeficiente, né? E a força normal. A força normal é muito importante a gente saber a força normal. Como eu dei o exemplo lá do quartel, né? Porque se essa força normal aqui for maior, né? Eu vou ter uma força de atrito cinético maior, né? Então ela vai andar conforme essa força normal eu imprimi ali. Vocês conseguiram entender então que aqui, né? Aqui há movimento e aqui, quer dizer, contrário, aqui não há movimento e aqui há movimento? E o Mi, aqueles Mi C e o Mi E são iguais, professor? O valor deles é o mesmo? Não, depende. Não são iguais, depende de cada situação, né? Mas o importante é que assim, ó, o vidro parece que é 0, o chão parece que é 0,61, né? Essa força aqui de cinética, ela é um valor adimensional. Ela é sempre menor, né? Mas ela é um valor adimensional. Ela não tem um valor 0,4 newtons, 0,4 siemens, né? Ela é um valor adimensional, né? Agora a normal sim, né? Deu para entender? Eu vou fazer um exemplo aqui bem legal, quer ver? Para a gente conseguir entender melhor. Dúvidas, perguntas? Uma coisa bem interessante para a gente aprender. Quer ver, ó? Antes de fazer, uma coisa assim, ó, mais ou menos. Ó. Aqui eu tenho o atrito estático máximo, né? Aqui eu tenho a força de atrito cinética, né? Então eles se encontram aqui, mais ou menos, assim. Então, quando eu saio do meu atrito estático máximo e atinjo minha força de atrito cinético, ó, dá uma olhada aqui, ó. Eu tenho esse gráfico aqui, ele sai do zero, né? Ele vai. Aqui eu saio da inércia, né? No momento que eu sair da inércia aqui, ele já cai aqui, ó. Aqui é meu 10,01 newtons lá, né? No momento que eu arrastei isso aqui, ó, ele já passa a ter uma velocidade constante aqui. Ele já cai por uns 7 newtons, mais ou menos. Por exemplo, 7, 8 newtons. Mais ou menos isso aí. É o contrário. Não é? O máximo é em cima. O máximo é aqui, né? Então, no eixo. Ah, não, é aqui. Exatamente, é aqui. Aqui. Não. O seu atrito estático máximo, que você colocou no eixo aí embaixo, à esquerda, tem que estar lá no lugar do atrito cinético. Aqui? Isso, aí é o máximo. Tá, mas é só um exemplo. Certo? Vamos fazer um exercício aqui, ó. Para vocês terem mais ou menos uma ideia. É assim, ó. Aqui é a minha força. Aqui é a minha força de atrito, aqui é a aceleração. Certo? Eu tenho um bloquinho, vou conseguir enxergar, que é mais ou menos 2 kg. Eu tenho aqui as forças resultantes, né? Normal, peso, a
força que eu imprimo, minha força de atrito, certo? Estático. E aí eu quero saber aqui, eu tenho aqui minhas forças 0, 2, 6, 10, 12 e 14. Certo? Bom, a gente tem que pensar o seguinte. Eu vou ter que botar aqui o meu MC, né, e o meu ME, que eu tenho ali. Meu MC é 04 e aqui é 05. Tá? Mais ou menos isso aí. MC 04, não, ME 05. 05 e 04. Certo? Bom, a gente tem que... Olha só, preste atenção. Eu quero calcular minha força de atrito e depois minha aceleração. Certo? Então, lembra o que eu falei lá no início? Vocês prestaram atenção no que eu falei lá no início? Que o F é igual à força de atrito e que o meu P é igual à minha normal. Certo? Certo? Lembra? Certo. Então tá. Se eu chegar aqui e empurrar essa mesa, né? E eu tô fazendo uma força de... Bom, 0, eu nem vou me esquentar a cabeça, né? Que aqui a força vai ser 0 e aqui a aceleração vai ser 0, né? Mas se eu estiver fazendo uma força de 2 newtons, aqui em newtons, tá? Se eu estiver fazendo uma força de 2 newtons, qual é que vai ser minha força de atrito? 2, exatamente. 6? 6. Por quê? Porque a minha força de atrito é contrário ao movimento das superfícies. Sempre que eu fizer uma força de qualquer valor para frente, eu vou ter uma força de atrito, né, ao contrário daquilo lá que eu estou fazendo. Ó, 10. Quanto é que vai ser? 10. E agora? 12. E agora? 12. Aí que tá. Olha só. Aqui eu vou dividir. Ó. Aqui é a força de atrito estático. Eu vou botar aqui como máximo, tá? E aqui vai ter outro patamar. Por quê? Porque a primeira coisa que a gente vai ter que fazer, quer dizer, que a gente teria que ter feito, era calcular a minha força de atrito estático máximo, tá? Então aqui, ó, minha força de atrito estático máximo para essa situação, tá? Seria o quê? O meu Mi vezes a normal, tá? Bom, qual é que é aqui o meu Mi? 2. Meu Mi é o coeficiente. 0,4. 0,4, tá? E a normal? Como é que calcula a normal? Ai, agora sim. Mas é a normal ao contrário do peso, então é 2 vezes 10. Exatamente. Que é a gravidade. Claro, João, parabéns. Então aqui, ó, vou botar aqui em cima, né? Se a normal é igual ao peso, o peso é o quê? Massa vezes a gravidade. Então, 2 vezes 10. É que eu penso Certo? atenção, né? O 2 ali. Quanto é que dá isso aqui? Faltou 2, né, professor? Ah, não, aqui não é 10, desculpa. 20. Aqui não é 10, eu botei aqui errado. Aqui é 2 vezes 10. Aqui é 20 newtons. Corta aqui, fica 8 newtons. Certo? Certo? Quanto é que é aqui então, minha força? Quando eu tiver 12? Porque o que aconteceu quando eu tive 12? Olha só. A minha força, ela tá em 20 newtons, né? Certo? Deixa eu ver aqui.
Está em 8 newtons, né? Tá, não, desculpa que aqui eu errei. Eu errei. O professor errou. Aqui é o seguinte, aqui é o E e aqui é o C. Aí aqui vai dar 5 e aqui vai dar 10. O professor errou. Acontece, professor. Aqui, então, é a minha força de atrito máximo, que é 10 newtons. Que é mais ou menos isso aqui. Agora fechou, né? Agora fechou. Agora fechou. Eu achei que eu tinha feito o tema errado isso. Não. O professor se equivocou. O professor não erra, o professor se equivoca. O professor vê se Ô, se a senhor, gente aí tá na prova, o senhor, eu posso me equivocar também. Pode. Eu me equivoco na nota também. Tá, mas vocês entenderam, né, gente? Sim. Entenderam, né? Então aqui, ó. Então a partir daqui, ó, eu vou ter o quê? Eu vou ter a minha força cinética, né? Que é a partir do movimento, certo? Então assim, ó. Quanto é que vai ser mais ou menos aqui agora a minha força de atrito, né? Então aqui, ó, o que é a força de atrito, né? Não são as forças resultantes, lembra lá da primeira lei de Newton? Lembra da primeira lei de Newton? Ó, as forças resultantes igual a massa vezes a aceleração, né? Então o que eu vou ter lá, né? A gente vai calcular aqui mais ou menos, vai dar, se eu calcular aqui, ó, a força resultante agora, né? Eu vou ter a força de atrito cinético igual ao meu μ cinético vezes a minha força normal. A minha força de atrito cinética é igual às forças resultantes. A força resultante o que é? A força resultante o que seria? Ao meu atrito cinético aqui 0,4, certo? Vezes 20. Aqui quanto é que dá? Corta aqui, dá 8. Então eu teria 8 newtons aqui. Certo? Entenderam? Entenderam? Ó, peguei o meu MC, multipliquei pelo a minha normal e cheguei à minha força de atrito que é 8. Bom, eu estou botando uma força de 12. E se eu botar uma força de 14, muda? Não muda. Continua 8. Certo? Continua 8. Então depois que ele começa a se mexer, a força vai ser sempre a mesma para manter a velocidade. Para manter a velocidade. Então quer dizer assim, ó, se a minha força cinética se movimentar, né? Eu vou ter um status de 10 newtons, por exemplo, 10,1, né? Depois de um tempo, se eu diminuir, ela vai diminuir. Se eu manter ela constante, né? Ela vai manter. Se eu manter as forças iguais, ela vai se manter constante. Se eu parar, ela vai ficar parada. Né? Então nesse caso aqui, então, ó, né? Deu 8 newtons. Se eu botar aqui, tu viu que uma coisa interessante aqui não depende de área, né? A gente não está falando em momento nenhum de área, né? Só a questão da normal, que a gente calculou lá, né? E o meu coeficiente. Aí depende. O coeficiente 0,4, se eu não me engano, eu acho que é madeira. Negócio assim, 0,4,9. Negócio assim. Tá? E a aceleração? Posso apagar aqui? Pode. Entenderam aqui? João, Gisele, entendeu? Bom, aceleração. A aceleração, primeira lei de Newton, né? Num objeto, as forças resultantes elas são atrativas em todos os lados, né? Então nesse caso aqui, o que eu tenho? Olha só, eu tenho a minha força resultante aqui, ó, que é a minha diferença, essa diferença aqui, quando ele começou a se movimentar, certo? Que é aqui, ó, 12 menos 8. Eu tenho a massa? Tem. Quanto é que é a massa? 2. 2. E a minha gravidade?
Aceleração. E a minha aceleração? Não tem. Então aqui vai dar 4 sobre 2 vezes A, né? A vai dar 4 sobre 2, que dá igual a 2 metros por segundo ao quadrado. Então aqui vai dar 0, 0, 0. Aqui vai dar 2 e o outro vai dar 3, tá? Porque aqui a diferença aqui vai dar 6. Aí aqui vai dar 6 dividido por 2 vai dar 3. 3 metros por segundo ao quadrado. Entendendo? Vou passar um videozinho rápido para a gente entender melhor. E aí depois as dúvidas vocês me perguntam. Prestem bem atenção, é bem didático. O som tá meio baixo, pessoal. Vocês